Olá, tudo bem? Muito obrigado pela audiência. Estamos começando mais um Baú de Votu. E hoje eu trago uma pessoa que está em Porto Velho, mas nós já falamos do pai dele aqui várias vezes. Uma pessoa que teve uma importância muito grande no jornalismo, no rádio, e também a mãe dele também teve grande importância. Eu estou falando do Marcos Vinícius Rivoiro, filho do Luiz Rivoiro e da dona Oneide, pessoas fantásticas, maravilhosas. Marquinhos, muito obrigado por ter aceito esse convite e vamos falar de Votuporanga, vamos falar do Luiz Rivoiro e do jornalismo e do rádio de Votuporanga. Muito obrigado. Zé Carlos Pontes, muito obrigado pelo convite. Quem agradece sou eu. Eu devo muito agradecer por essa oportunidade de relembrar, e quem relembra, revive, vive novamente, então a alegria da vida aumenta. Muito obrigado pela lembrança. Sei que existem pessoas aí de suma importância para toda a sociedade de Votuporanga, da região, e lembrar do nome da minha família é fazer uma verdadeira homenagem que eu nem sei se mereço. Mas, claro, em se falando da participação do meu pai, aí eu agradeço mais uma vez e estou à disposição aqui para falar do que for interessante, importante, vai ser um tanto quanto emocional, porque do mesmo modo que trabalha a saudade de vocês, vai trabalhar a minha saudade também. Estamos aqui, vamos lá. Obrigado. Isso aí, pessoal. Marquinhos, para começar, só para a gente localizar, como que os seus pais vieram para Votuporanga? Que ano? Eles vieram da onde? Como é que foi? Perfeito. Meu pai é natural de Olímpia, aí em São Paulo. E lá em Olímpia ele começou a trabalhar no rádio com pouca idade, menos de 18 anos. E então, com 17, ele resolveu sair de Olímpia e foi para Araçatuba. E aí, em Araçatuba, encontrou minha mãe e abriu o caminho para que ela também passasse a trabalhar em comunicação. E desse modo, eles começaram um compromisso de vida deles e aí, então, foram convidados para irem para Votuporanga trabalhar na rádio da família Camargo, Nelson Camargo, e assim permaneceram durante um bom tempo até que foram convidados para vir aqui para Rondônia. Tudo isso começa mais ou menos em 1967, eu sou de 66, nasci em São José do Rio Preto, por onde eles também passaram aí nesse período. E minhas irmãs são de 1969, votuporanguenses, as gêmeas de Zé e Gislaine. Bom, o Marquinhos, a tua mãe, ela era professora, alguma coisa assim, depois ela foi para o rádio? Então, em Araçatuba, antes de chegar em Votuporanga, ela fazia o programa infantil de Araçatuba, Rádio Cultura de Araçatuba, e fez esse programa, foi líder de audiência e teve muita importância no meio comunicacional lá em Araçatuba. Em Votuporanga, ela chega e assume um serviço público no posto fiscal, na Rua Amazonas, numa esquina ali, tem uma escadariazinha, lá era o posto fiscal e ela era servidora pública no posto fiscal. E depois passou a atuar no rádio, mais especificamente na sua segunda estada em Votuporanga, porque aí ficamos até 1978, fomos para Marília, e aí de Marília saímos em 81, final de 81, início de 82, por convite de outro votuporanguense, o Edmar Costa, filho do Costinha, que trabalhou muitos anos na prefeitura como assessor, né, chefe de gabinete, função que meu pai depois ocupou também em algumas gestões. E aí o Edmar Costa estava em Manaus, ganhou a conta da campanha política aqui
em Rondônia e convidou meu pai para trabalhar com ele, e assim eles permaneceram aqui por Porto Velho, atuando durante alguns anos, 3 ou 4 anos. E aí, meu pai voltou para Votuporanga, ficou mais um ano aí em Votuporanga, e a gente assistindo tudo muito de perto. Depois, mudança para Marília novamente, e aí retornamos para Porto Velho em 1986, e por aqui permanecemos até hoje. Meu pai faleceu em 94, minha mãe faleceu em 2016. E Porto Velho tá cheio de votuporanguense aí, né? Tem vários votuporanguenses aí, né? Porque, na verdade, a família Costa, com a agência, né? Tinha a agência Oana Publicidade, eles arrendaram uma rádio em Porto Velho, né? A rádio não era deles, era arrendada, né? E aí foi teu pai, foi Júlio Júnior, foi um pessoal... Beni Andrade, né? Bom, na segunda vinda, o Jorge Baceto, e assim por diante. Até o Jaime Antunes, andou por aqui ajudando o grupo a se colocar em razão de transmissão, potência de emissora e tudo isso. O Jaime era famoso com aquela caixinha de transmissão que os repórteres... Né? Era famosa aquela caixinha do Jaime. O Marquinhos, agora, quando o teu pai veio para Votuporanga, para a Rádio Clube, ele veio para fazer o quê? Jornalismo, para fazer... Porque o teu pai fazia tudo. Escrevia, falava, comentava, fazia programa de rádio. O que ele veio fazer? Então, ele atuou na Vanguarda como redator e ajudando na composição do jornal de modo diário. Além disso, ele tinha a direção artística da emissora, vamos dizer assim, e nessa direção artística ele atuava no jornalismo, nas externas, carnaval, vamos transmitir o carnaval, votuporanguense, ele era o comentarista das transmissões aí, ao lado, na maioria das vezes, do Léo Oliveira Filho, não sei se este nome que ainda é usado hoje, nem sei se ele é. Léo de Oliveira Filho. Isso, exatamente. Ele tinha um SP2, a coisa mais linda. Eu via aquele carro e ficava com vontade de dar voltinha. O Léo, acho que foi o único que teve SP2 no Votuporanga, ou um dos únicos, né? Porque ele... Isso mesmo. E foi um dos maiores narradores de futebol, o Léo, viu? Era o Léo narrando, o seu pai comentando, e eu não sei quem fazia repórter de campo, porque depois o Cláudio Craveiro veio depois. O Cláudio Craveiro veio depois, não foi? Ou veio na época do teu pai? Ele passou a compor a equipe algum tempo depois, porque ele estava trabalhando fora de Votuporanga e aí foi convidado para fazer parte dessa equipe. E Marquinhos, e o teu pai era o tipo de faz tudo, né? Ele era um excelente jornalista, escrevia só com os 2 dedos. Na verdade, esse dedo aqui, ele só batia o A. E o outro, ele batia o resto. Exatamente. Não era assim? Era isso. Nem o dedão para o espaço ele colocava. Não. E ele era ele era um autodidata, né? Porque quando ele veio para cá, ele trabalhava em rádio e tal, mas ele não tinha esse volume, né, que ele começou aqui. Na verdade, a carreira mesmo dele foi aqui em Votuporanga. Exatamente. Ele sempre, assim, foi uma pessoa muito criativa, né? E muito concorrencial. A questão da dificuldade fazia com que ele se dedicasse ainda mais, porque ele tinha certeza que o sucesso era criatividade e determinação e trabalho, suor, que a gente chama, né? E com isso ele fez questões que realmente marcaram aí em Votuporanga, eu me lembro muito bem, mas sempre com conhecimento empírico dele, do aprendizado dele. Ele teve uma graduação, e aí eu agradeço mais uma vez aí o espaço no qual a gente está agora comunicando, que era o curso de letras. Ele tirou na Facley, que hoje é o Unifev. Então ele e minha mãe estudaram letras
na FACLI. E eu era muito pequenininho, eu tinha que ir na aula com eles. Então eu também cursei. Sou da segunda turma da FACLI. Fui em muitas aulas aí. Mas, de verdade, depois, em 85, na nossa segunda passagem por Votuporanga, aí eu estudei. Aí eu fui aluno da FACLI, realmente no curso de letras. Fiz 2 semestres e depois transferi para Marília. Foi isso que aconteceu. E aí me formei em Direito e atuo na área jurídica até os dias atuais. O Marquinhos, e o teu pai e a tua mãe também foram professores de inglês aqui, né? Eles tinham o FISC, né? Exato, exato, exato. A escola FISC, olha só, do lado do Cine São Bento, na Praça São Bento, ela esteve ali sob comando do meu pai e da minha mãe, em sociedade com o Léo. E eles também tinham FISC de Jales e FISC de Fernandópolis. E essa parceria aí deu certo por um bom tempo. Bom, Marquinhos, vamos lembrar algumas coisas do seu pai, né? O seu pai, ele era um cara que ele metia na cabeça fazer alguma coisa, ele fazia. E eu sempre lembro que ele falava que não tinha esse negócio. Ele falava assim, se você ficar doente, me avisa com 3 dias de antecedência. Porque ele não admitia esse negócio. Não deu, né? Ele era um cara que ele inovou muito, né? Principalmente nas transmissões, que era muito difícil, né? E Carnaval, por exemplo, né? Ele tinha essa coisa, né? De acreditar e fazer, né? Ele sempre foi pela dinâmica da comunicação. Ele sempre foi contrário àquela questão de que não precisa parar, pensar, amanhã a gente faz. Não, ele era daquela comunicação atual. Então, foi a primeira emissora que comprou aqueles carros com transmissão móvel para falar em cima da hora, na hora que estava acontecendo, transmitia questões múltiplas, tanto de política, de administração, a Câmara de Vereadores, o carro trabalhava o dia inteiro, porque tinha muitas transmissões para serem feitas de esporte, disso, daquilo, tal, e assim ele deu sempre uma dinâmica muito grande às programações das rádios, das quais ele participou aí da formação da grade. E ele era um animador de comício também, né? Sim, sim. Ele tinha uma capacidade de convencimento, de chamar a atenção, de falar do jeito que o povo queria ouvir, não é? E isso convence muito. Na comunicação, você tem que se colocar na mesma altura de quem te ouve, senão não há comunicação, porque a mensagem não é captada por tudo, que precisa ser captado. E ele sempre teve essa condição de falar do jeito que o povo gostava, e aí gerava audiência e fidelizava essa audiência. Sempre acontecia isso. Ele fazia comício do Luiz Dearo, né? Sim, trabalhou na campanha do Luiz Dearo aí em Votuporanga, quando ele foi eleito. Nabuco, ele também participou de maneira efetiva e foi chefe de gabinete, tanto na gestão Nabuco quanto na gestão Luiz Dearo. Sim. O Luiz Dearo, inclusive, depois, por convite do meu pai, também passou uma temporada aqui em Rondônia, trabalhando, fazendo alguns projetos e assim por diante, inclusive de gestão pública aqui em Porto Velho. O Luiz Dearo foi para Porto Velho, então? Eu não sabia. Ficou aqui, ele ficou aqui com a gente. Agora, tem uma coisa assim, desse lado empreendedor eu me lembro que ele, o Oliveira Prates e mais alguém fundaram uma gravadora, meu. Eles gravavam Vardão. E chamava RGV, se eu não me engano. Rádio Gravadora Votuporanga, Rádio Gravações Votuporanga, RGV. E olha só como ele
essa turma aí, não vou ficar falando ele, essa turma pensava e enxergava longe. Eles compraram a gravadora para gravar para rádio, mas aí compraram o equipamento que fazia disco, daqueles de 77 rotações, depois 45 rotações, e aí os pedidos foram tantos que para ter capacidade de entrega eles compraram um avião. E aí, esse avião atuava levando disco para boa parte do Brasil o tempo todo. E aí, não sei se você teve essa informação, nessa aeronave aí, quando ela ficava parada, e eram poucos os momentos que ela ficava parada, o meu pai cedia a aeronave, claro, por um aluguel, alguma coisa, e numa dessas situações era para eu estar na aeronave. Inclusive, não fui o proprietário da fábrica de móveis AB Pereira. Seu Antônio Pereira. Isso caiu no Paraná e foi a óbito nessa aeronave. Então Nosso piloto, Edelson, também faleceu, infelizmente. Ô Marquinhos, então esse avião era da gravadora? Isso. Quando caiu? Isso, exatamente. Agora, o piloto era um piloto que era funcionário da gravadora. Ele era um piloto autônomo, mas nesse momento ele viajava quase que todas as vezes com essa aeronave, porque ele era solicitado o tempo todo. Não existia um registro de trabalho em carteira, mas ele atuava por chamadas, né? Freelance, vamos chamar assim hoje. Só que o freelance dele estava sendo quase que todo dia, toda hora, porque havia muitas viagens a serem feitas. Mas a entrega de material e não nada além disso. Ô Marquinho, mas essa gravadora, eles gravavam um único disco, uma unidade. Eles não faziam um por um, exatamente. Era o bolachão. Então, o Meneghete da Rádio Clube ficava a noite toda gravando disco por disco lá. Eu não sei quanto tempo demorava um disco, mas numa noite se gravava aí 100 discos, 200 discos, e assim ia se produzindo e levando para onde precisava. E ela era uma acomodação, né, um imóvel pequenininho, menor que essa sala que a gente está aqui, você aí, eu aqui, nos fundos da Rádio Clube, na Rua Amazonas, entre o Otto Avanço e a escadaria para subir na Rádio Clube. Tinha um corredor lá no fundo, era a gravadora e eles trabalhavam muito. Agora, não sei se eu estou enganado, mas o objetivo dessa gravadora, na verdade, era gravar jingles, né? Propaganda, né? Isso. Só que aí gravou o jingle. O jingle é a propaganda musicada. Aí o cantor viu, falou, não, eu quero gravar uma música e quero outra. E na época tinha aquela questão de fazer a divulgação com um compacto, né? Sim. Não era o disco grande com 6 faixas de cada lado. Era um compacto com uma faixa de trabalho nas rádios. Então, gravava-se esse compacto e aí saía distribuindo em todas as rádios do estado de São Paulo, do Paraná e assim por diante, para esse cantor passar a ser notado, para ele, enfim, explodir na carreira, e assim foi feito com muita gente. Na verdade, os cantores faziam isso para divulgar o trabalho deles. Não era para vender disco, né? Os discos ficavam na rádio para a rádio tocar a música deles. Isso, exatamente. Era assim que funcionava. Porque não tinha. E durou bastante, né, a RGV, né? Tem algumas entradas e saídas de ano aí, eu me lembro. Eu não consigo falar quanto tempo, mas foi mais de 3 anos, com certeza. E a relação do teu pai com Oliveira Prates era muito grande, né, Marquinhos? Eles tinham verdadeiros irmãos. O Oliveira, ainda na Terra, né, ele fala bem do meu pai até hoje, no mesmo modo que você está falando, e a preocupação era muito grande. Quando eles tiveram condições de comprar terreno, os 3 terrenos foram um do lado do outro, ali na Avenida Amazonas, na Rua Amazonas, e depois eles tiveram dinheiro para comprar um sítio bem na frente da cidade, a 300 metros do Posto Vilar,
e o sítio era dos três, plantaram maracujá, os três, aí o terreno rachou, o prejuízo foi dos três, o avião caiu, o prejuízo foi dos três, mas boas histórias também surgiram, aconteceram, e até hoje eu chamo de tio Oliveira, porque assim foi. A atenção foi muito grande com a gente e até hoje. No aniversário de 80 anos do Oliveira, eu fiz questão de participar, passei aí em Votuporanga, acho que 5 horas, só para ir abraçar, ver a família de novo, e já tem alguns anos que isso aconteceu. Ô Marquinhos, outra coisa que eu achava fantástico no teu pai, ele valorizava a equipe, né? Ele não pegava os louros para ele. Ele tinha uma. Isso era fantástico. Eu aprendi muito com ele. Isso eu falo. Ele era uma pessoa que ele dava moral para a equipe, né? Eu sempre percebia isso, que ele sempre dizia, olha, ninguém é feliz ou tem o poder que pode ter sozinho. Tudo tem que acontecer em grupo. E no grupo não pode haver alguém que tenha maior destaque do que o outro, porque isso não traz incentivo. Isso ele falava na mesa de jantar, tal. Então eram aulas que ele me dava, né, assim, ao longo da vida. E aí eu sempre percebia que ele era aquele profissional que gostava muito de estar como âncora, né? Ele chamava e nessa chamada do repórter, na chamada de quem está na externa, na chamada, enfim, do que fosse, ele trazia algo que desse condição para as atenções serem voltadas para essa pessoa. Porque senão só ele teria atenção, quando passava para outra pessoa, aí ele já não teria mais essa atenção. O programa perderia a audiência. Então ele sempre entendia que ele tinha que entregar com condições da pessoa receber com a audiência elevada, com as atenções voltadas para ela, porque aí ficava mais facilitada a continuidade dessa presença, fosse no rádio, fosse na televisão. Então ele sempre trabalhou dessa forma. Realmente ele crescia, né? Era o escada que todo mundo chama. Ele fazia com que a pessoa tivesse um grau de importância suficiente para ter toda a atenção necessária. Eu me lembro, jogo da Votuporanguense, ia ser às 4 da tarde. Meu, ele abria a jornada a 1 hora. E aí ele ficava, e agora vamos à manchete do repórter Cláudio Craveiro. Aí o Cláudio dava, agora Cledimel, Cledias, blá, blá, blá. E aí ia batendo papo, ia. Tinha outro na porta do estádio, entrevistando quem estava chegando, falando do trânsito, 3 quarteirões de distância, se dava para encostar o carro, se não dava, e sempre jogando um grau de importância muito grande, muito forte, muito efetivo nesse próximo participante. Eu sempre percebi isso nele, você tem toda a razão e muito bem lembra, e eu agradeço demais, que enche meu coração de alegria. Não, ele se empolgava com poucas coisas. Eu me lembro que estava tendo uma dessas jornadas e eu não participava, eu estava em casa, e foi quando o futebol, o campeonato italiano, começou a ter muito brasileiro, e a TV Bandeirantes começou a transmitir o TV. Aí eu assistindo lá e os caras passavam. Aí eu liguei para a rádio. Eu falei, Luiz, eu estou aqui em casa assistindo o jogo, você não quer que eu te passo algum resultado? Eu sei, né? Virou plantonista. Exato, na hora. E agora vamos direto com José Carlos Pontes, o campeonato italiano. Pô, ele me pegou assim, aí ele falou, meu, que ideia genial a sua. Quer dizer, eu fiz uma coisa tão despretensiosa e ele pegava nisso. Ele tinha esse time, né? Essa coisa de saber o que... E era realmente uma coisa... Outra dele, isso na Rádio Cidade. Eu não me lembro o que ia acontecer em Brasília. Não sei se era
do Collor. Bom, eu não, no Collor não era. Bom, era alguma coisa muito importante que ia acontecer em Brasília. E lá na Rádio Cidade tinha um quartinho. Ele falou: fica nesse quartinho, Não sai. fica com fone e você vai me passando o que está acontecendo em Brasília. E aí ele tinha um canal aberto da rádio do governo, rádio oficial do governo, que ficava aberto. Radiobras. Radiobras. Aí eu anotava algum comentário que algum deputado tinha feito e o próprio repórter falava tal. Aí eu falava: Luiz, dá para entrar. E ele: vamos agora. Ele não chegava a dizer que ele estava em Brasília, mas ele também não falava que ele estava em Votuporanga. E quando eu falava, o som ambiente era de Brasília, do Congresso. Então era como se eu estivesse no Congresso. E pá. Marquinhos, eu sei que eu saí na rua, os caras falaram: ué, mas você não está em Brasília? Ele criava essas coisas, né? Tinha essa coisa que eu achava maravilhoso, viu? Ele, por exemplo, quando a gente fazia o jornal, chamava Bom Dia Cidade, por causa da Rádio Cidade. Então ele pedia pra gente: a hora que você vai entrevistar a pessoa, você começa com Bom Dia Cidade, estamos aqui. E era fatal, meu. O entrevistado falava também Bom Dia Cidade, né? Era essa. Tempo bom, é? Tempo bom. E a saudade é enorme. E realmente a gente percebe que, quando bem feito, né, fica, seja qual for a área, seja qual for a forma, mas quando feito com dedicação, do mesmo modo que você está trabalhando aí até hoje, com leveza, com bons assuntos, com conteúdo de relevância, tudo fica, tudo passa a ser de importância, inclusive para a sociedade local. O comunicador, ele não trabalha para si. Há muita vaidade, mas, na verdade, o comunicador, ele é um prestador de serviço, e esse serviço é de suma importância, porque é a partir dele que a sociedade local se alegra, se coloca lado a lado ou contrária a alguma questão da cidade. Isso é melhor discutido, isso tudo é o que ele sempre quis fazer. Ele não queria convencer ninguém do que é certo e do que é errado, mas sempre quis esclarecer as pessoas para que as pessoas escolhessem o melhor caminho para cada uma delas. Foi assim que eu vi o meu pai trabalhando em todos os lugares onde passou e onde eu pude assisti-lo e ter essa mensagem, essa alegria e essa satisfação até hoje. E viu, e ele assim, ele dava muita oportunidade. Esse jornal, Bom Dia Cidade, para mim, foi um dos grandes, era um jornal de audiência que era muito bem cuidado. Porque o teu pai chegava na rádio, acho que 6 horas da manhã. Ele era uma pessoa... Ele chegava e me levava. A função que você tinha era minha, na madrugada, porque o jornal começava às 7, mas às 5h30 eu tinha que começar a redigir pequenos trechos de matéria que eu ouvia nas rádios de São Paulo. Então eu ouvia 10 minutos, e com 16 anos eu tinha que escrever 4 linhas. Ele falava: se for 5 não serve, se for 3 também não, tem que ser 4. Então você tem 10 minutos para me trazer notícias importantes que estão acontecendo agora em São Paulo, em Brasília. E aí o que ele fazia? Dessas 4 linhas ele comentava, lembrava de alguma coisa e ficava na notícia até chegar à próxima. Sim. E assim era o jornal. E assim a gente fez durante 1 ano aí na Rádio Cidade. E ele fazia o seguinte: a gente entrevistava as pessoas à tarde. Então, essas entrevistas da tarde, era tudo editado e tal, para jogar de manhã. E ele fazia uma coisa, ele pegava
estagiário e falava, vai no supermercado ver preço. E aí um dia apareceu lá o Jair Viana. Isso. Jair Viana não sabia falar, não sabia escrever, mas ele queria fazer rádio. E ele era muito ligado em polícia. Aí o teu pai deu um gravador para ele e falou, vai entrevistar fulano, você vai dar. Mas eu só vou pôr a resposta, porque o Jair era muito inexperiente total, né? E o Jair começou ali com ele, aí o Jair ia e dava, aí fazia a resposta. Aí o teu pai gostava de fazer os comentários. Uma matéria de 2 minutos, então ele fazia 10. Crescia, né? Você lembra disso? Fermento do bolo. É isso, realmente. Agora, o Marquinho, uma vez aconteceu uma vez que ficou marcado. Você lembra, Votuporanga, motocross era um Boca, vinha centenas de pessoas, era um sucesso. E a Rádio Clube sempre deu muito apoio ao motoclube, e era a rádio que transmitia ao vivo. Era a rádio oficial do motocross. Nossa. E o Luiz Ivoiro falou assim, conversou acho que com o Adalto, que era o presidente, pai do Boca, se a rádio queria transmitir. Aí eu falei, só que a rádio oficial tem que ser a Rádio Clube. Então teu pai falou assim, então esse ano faz a Rádio Clube, o ano que vem a cidade faz. Aí fez. Quando chegou no outro ano, o Adalto falou, Luiz, pô, eu não posso fazer isso. A Rádio Clube sempre me deu um grande apoio. Aí eu lembro que ele chamou eu, você e o Júlio Júnior. E quem que transmitia era o Cleidmel. Não sei quem fazia, ou era o Julinho que fazia. Não, fazia não. Ele chegou em nós e falou assim, nós vamos fazer a maior cobertura da nossa vida. E aí nós montamos um esquema. Acho que você ficava numa ilha no meio, o Júlio Júnior no outro. E eu combinei com o Boca, que era meu sobrinho. Fora aquele gasto que a gente achava que ia ganhar mesmo, para ele não vir até aqui, ele parar meio longe. E nós fizemos um cabo maior. A hora que o Boca parou, eu corri lá, só que a Rádio Clube não tinha um cabo necessário. E aí foi uma entrevista exclusiva com o Boca e tal. Foi um sucesso, foi realmente uma... Quando nós chegamos na rádio, tô cansado, porque nós fomos para lá, não sei que hora. Cheio de poeira. Cheio de poeira. O teu pai... eu tinha que ir para redigir a matéria no jornal. Eu tinha que fazer a matéria do jornal. Eu me lembro que nós chegamos lá, o teu pai falou assim, vocês deram de 10-0. Eu faço... Vão comer pizza, tomar cerveja, deixa comigo. Foi o prêmio que ele deu para nós. Ele tinha disso. Você lembra disso, Marquinhos? Lembro sim. Eu não consigo mais lembrar o local onde era o motocross, mas está na memória direitinho. Eu fiquei numa cerca, assim, e as motos passavam muito perto, e eu tinha que falar o que estava acontecendo, e enfim, foi desse jeito. Eu lembro também, nesse mesmo sentido, a oportunidade que ele deu a mim e a Adriana, que eu nunca tinha saído à noite, e virei colunista social junto com a Adriana, e tinha que fazer uma página de jornal por semana, depois por dia, e assim foi. Mas tudo assim, sob orientação, mostrando como devia ser dimensionado, desenho da página, e aí a gente acabou conseguindo atuar dessa forma. Então, assim, ele tinha realmente essa facilidade em colocar como tudo deveria acontecer. Realmente, ele trabalhava dessa forma e ficava muito feliz por isso, porque abria, né, novas condições, novas oportunidades, e
todo mundo ficava feliz, a cidade ficava feliz, porque sempre tinha algo que era trabalhado de uma maneira que dava esclarecimento, alegria, leveza, com poucas condições, porque os equipamentos da época eram sem condição alguma de comparação com o que a gente tem hoje, né? E, e quando foi montado o Jornal A Cidade, que eu vim para... Teu pai me chamou um dia e, bom, vamos, como que vai ser a linha editorial, como é que nós vamos escrever e tal. Aí ele pegou e falou assim, bom, nós temos que ter escrever, o nosso texto tem que ser texto de jornal grande, Folha de São Paulo, bom, vamos lá. Então decidimos, por exemplo, não usar DR de doutor para advogado, para médico, né? Quem não fosse doutor. Vamos, tá bom. Em vez de pôr o doutor fulano de tal, põe o médico fulano de tal. Isso trouxe uma confusão, Marquinho, porque estava todo mundo acostumado, né? E vamos fazer um jornal bem crítico. Então, e era, o Jornal da Cidade era. Eu ia na prefeitura cobrir a prefeitura. E a gente tinha algumas informações, o prefeito era o Mário Posbon, aquelas notícias negativas da prefeitura, né? Sempre tinha tal. E os caras ficavam bravos comigo lá na prefeitura. Aí teu pai falou assim, vem cá, todas as matérias positivas, você fala que foi você que fez. As matérias negativas, você fala que fui eu. E pode me xingar, o desenvolvimento não tem jeito, mas eu que fazia tudo. Então, ele tinha essas percepção, né? Essas táticas. Eu lembro que eu chegava na TV, na prefeitura e com uma matéria positiva, os caras falaram, o Luiz Ivorio vai ficar bravo com você está defendendo nós. Ele assumia a parte do vilão, né? E era um jornal bastante... Pô, a gente fechava o jornal 11 horas da noite. Isso. Eu lembro que ficava, algumas vezes, atrasando a impressão com duas matérias prontas, uma de um jeito, outra do outro jeito, para aguardar o resultado de alguma coisa, aguardar resultado de futebol, aguardar resultado exatamente, de eleição, né? Saber quem ganhou, quem perdeu. Então, o jornal atrasava para poder trazer essa informação e levá-la 1h30, já estava tudo na rua. Não, o Alberto Mariano ficava até terminar o último jogo. Às vezes atrasava o jogo, terminava por causa de um resultado. Ficava até meia-noite. É isso? Exatamente. Tem que gostar muito, né, Zé? Tem que gostar muito e vibrar com o que acontece de positivo e lembrar. E lembra até hoje como você está lembrando. Era loucura. Bom, primeira inovação era que o jornal não era standard, né? Era aquele germânico que a gente fala e tal. E aí, eu conversando com o teu pai e tal, eu falei, ô Luiz, por que nós não fazemos que nem a Última Hora? Porque eu tinha feito uns freelances. A Última Hora não tinha o jornal do sábado e do domingo. Ele tinha um jornal no sábado, que ele chamava de Jornal de Fim de Semana. Então, nós falamos, bom, já que a Votuporanguense é importante, a gente faz um jornal de fim de semana, então nós descansamos no sábado e a gente trabalha no domingo para sair o futebol. Perfeito. Mas aí as pessoas começaram a esperar o jornal no domingo. E não ia. Aí o Luiz Ivorio chegou e falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer jornal todo dia. O jornal saía de segunda a segunda, Marquinhos. Eu não sabia. Não. E quando a Votuporanguense jogava fora, ele deixava umas matérias, artigo, pronto. O jornal tinha menos páginas na segunda-feira.
E eu ficava sozinho naquela redação, fazendo o jornal de domingo, era de segunda. Era uma loucura, cara, era uma loucura. Mas tudo era reconhecido, né, pela cidade em si, todo mundo vibrava e gostava e se sentia lisonjeado, né, com importância. Por quê? Porque era uma equipe de comunicação atuando sem cessar para que a informação chegasse ao encontro de toda a cidade. Então, realmente, havia esse aspecto muito positivo, apesar do cansaço, né, Zé? Não, matava a gente. A gente vivia para aquele jornal. Verdade. Mas e a tua mãe? A tua mãe, ela trabalhou muito também na parte administrativa no jornal, né? Na rádio, ou não? Isso. Mais na rádio Cidade, né? Ela era parte do administrativo e com essa expertise, quando veio aqui para Porto Velho, depois dessa segunda passagem aí por Votuporanga, ela abriu a sua própria agência de publicidade, construiu boas relações, bons clientes e assim permaneceu enquanto atuou profissionalmente. Foi isso que aconteceu. O teu pai também fazia parte da agência? O lado criativo era dele. Mas ele fez muita campanha política, né, Marquinho? Assim, talvez campanha, não sei, mas ele trabalhou muito na comunicação política, né? Isso. Tanto aí, no estado de São Paulo, Votuporanga e Marília, mais fortemente, como aqui em Rondônia, como no Amazonas. Ele era sempre convidado para estar atuando. De 2 em 2 anos, ele tinha um contrato a cumprir, 23 meses, 4 meses, ou aqui em Porto Velho, ou fora de Porto Velho, né? Quando terminou o militarismo, aqui em Porto Velho, nós já estávamos aqui em Rondônia, ele trabalhou para um grupo político que fez o governador, os 3 senadores e todos os deputados federais e de uma Assembleia Legislativa de 13, parece que fez 9. Marquinhos, agora eu vou te contar uma história que eu acho que você não sabe. Manda, eu gosto de novidade. O prefeito Mário Pozobon estava apresentando um projeto para ter o projeto Cura em Votuporanga. E o Luiz Ivoiro ficou sabendo, conversando, que o projeto Cura não endividava muito as cidades, era problemas. Tal. Só que o projeto Cura estava o seguinte: tinha uma turma que ia votar contra e tinha uma turma que ia votar a favor. E tinha um vereador, o Antônio Gianese, que não falava, que não abria. Se ele votasse a favor, passava. Se ele votasse contra, não passava. Mas vamos correr esse risco. Eu fui em Araçatuba fazer matéria e bababá. Só que o Antônio Gianese, ele era suplente do Zé Roberto Arroio. E o Zé Roberto estava internado em Brasília, no Sara Kubitschek, porque ele era cadeirante e ele estava com uns problemas muito sérios. Então ele deixava um monte de papel aqui, assinado, e a mãe dele, todo mês, prorrogava essa licença para ele. E estava aquela dúvida e tal. E um dia eu estou sentado na redação e o teu pai passa para lá e para cá. Sabe aquele... Eu falei... Remoendo. Eu falei, Luiz, está pensando em alguma coisa. Ele chegou para mim e falou... E fumando, né, Zé? Fumando. Um cigarro na ida, um na volta. Ele chegou em mim e falou assim: você é amigo do Zé Roberto, né? Eu falei, amigo, a gente se conhece, amigo de infância. E se você ligar para ele vir assumir a cadeira? Aí, acabou. Eu falei, nossa, Luiz, o cara tá... Não, liga lá, conversa ele. Eu peguei e liguei para Brasília. O Zé Roberto falou assim, mas nem pensar, cara. Eu não posso sentar. Você vai ser um herói aqui em Votuporanga e tal. Ele falou, eu vou conversar com o médico. Me liga daqui 3 horas.
Aí eu liguei, ele deu o telefone pro médico, o médico falou assim, nem esperou eu falar. Falou, nem pensar. Falei, calma, doutor, nem pensar. Falei, ô doutor, isso é uma coisa muito importante e tal. Aí ele pegou e falou assim, eu não vou colocar em risco a vida do meu paciente. Eu falei, só que se o senhor não autorizar, o senhor está colocando em risco a vida de 100 mil pessoas que moram aqui em Votuporanga. O senhor tem que pensar nisso. Aí foi. Aí eu vi que ele começou a ceder. Aí ele falou assim, olha, eu vou te falar uma coisa que eu vim apagar da minha vida. Eu libero. Só que tem que vir uma ambulância com dois enfermeiros. Ele vai de ambulância que ele não pode. Então ok. Eu falei, Luiz, deu certo. Só que nós temos que arrumar uma ambulância e 2 enfermeiros. Aí fomos falar com o Dorival Veronese. O Dorival falou que o Adalto leva. O Adalto tinha um carro, como é que... Veraneio, acho que chamava aqueles carros, né? Chevrolet grandona. Empresta Veraneio. E os 2 enfermeiros? Ele pegou 2 motoristas dele, vestiu de branco. Ai. E vamos buscar. E aí eu fui na mãe do Zé Roberto, para ela dar um daqueles documentos falando que o Zé Roberto ia assumir a cadeira. Nossa, aí foi uma loucura. Aí conseguiu. E aí o Zé Roberto veio de Brasília. A Câmara estava lotada, Marquinhos. A rua lá na frente da Câmara, cheio de gente. Era uma loucura. E a hora que o Zé Roberto apareceu de maca, entrou naquela sessão de Câmara, nossa. Aí o Mário Pouso Bom retirou. Olha as ideias do teu pai. Ele não tinha limite. Verdade. Eu não sabia dessa história. Não sabia. Bom, Marquinhos, nós estamos chegando já na reta final. Só me conta assim, como é que foi? O teu pai, ele estava em Marília, né, na rádio Dirceu, né? Isso. Aí ele foi convidado para ir para Rondônia, para a rádio Caiari. Saímos de Votuporanga em 1978. Passamos 3 anos em Marília, trabalhando com o José Nelson de Carvalho, que era proprietário da Rádio Inhandeara, depois vendeu para os nossos colegas aí de Votuporanga e assim por diante. E lá em Marília, o Edmar Costa, em 81, já com a conta do governo de Rondônia, que era território governado pelo coronel Jorge Teixeira, que já tinha sido prefeito de Manaus. Então, o Edmar tinha conta da prefeitura de Manaus quando Jorge Teixeira de Oliveira foi prefeito. E aí o Edmar disse, olha, eu tenho um bom profissional que tem uma equipe acertada para trabalhar essa virada de chave de Rondônia território para Rondônia estado. E aí convidou meu pai, ele veio, passou uma semana aqui em Porto Velho, juntamente com a minha mãe, e decidiram fazer parte da luta e aí convidaram vocês e assim por diante, e alguns num primeiro momento, outros num segundo momento, e assim atuou-se e desta maneira fez com que a gente criasse bons laços em Votuporanga, em Araçatuba, em Marília, em São José do Rio Preto, onde eu nasci, e aqui em Porto Velho, onde estou até hoje, pelo caminho que meu pai e minha mãe fizeram. Isso aqui eu faço questão de dizer para todo mundo. Ô Marquinhos, aí ele veio para Votuporanga depois que já estava em Porto Velho. Isso, porque aí o que aconteceu?
ele permaneceu por aqui durante o fim do militarismo, e quando faltavam, acho que 6 meses, 8 meses, para o militarismo acabar, o governador falou, olha, fica porque você vai ser alçado ao Tribunal de Contas, outra vida, você merece, sou muito grato, etc, etc e etc. E ele, tá bom, obrigado, obrigado. E sem avisar para ninguém, ele fez acordo com o médico, né, Figueira da Costa, aí, que passou a Rádio Cidade inicialmente para ele, para o O Dorival Veronese, né? Dorival, isso, passou, e aí montou essa equipe toda, e aí, então, ele retornou a Votuporanga, e dessa maneira ele ficou aí por mais um ano. E depois ele voltou para Porto Velho? Aí, daí, saímos para Marília, a convite do mesmo grupo de comunicação, que era um grupo político, que é o grupo do Camarinha, prefeito Camarinha, lá de Marília, e então o Camarinha convidou ele para voltar novamente para Marília, e ele voltou. E aí, então, quando ele estava lá, aí os amigos dele aí de Votuporanga, o Beni, entre outros, convidaram para ele voltar de novo para Porto Velho, não mais atuando na questão do que antes foi a Arena. Aí ele passou a atuar em um grupo do MDB. E aí passou a atuar, e esse grupo conquistou aqui as rádios que antes eram alugadas para a UANA Publicidade, aí então elas passaram, que eram da Igreja Católica, e aí o Everton Leone, encabeçando esse grupo, com o Beni Andrade, entre outros, adquiriu essas emissoras, depois adquiriu geradoras da Rede Record, aqui em Porto Velho, e esse grupo atua até hoje, e o Beni Andrade faz parte desse grupo, o Everton Leone e muitas outras pessoas que atuaram com vocês aí lá naquela época, 40 anos atrás. O teu pai faleceu em Porto Velho? Meu pai, ele nunca soube o que ele tinha. Ele começou a tossir lento. Mas ele tinha uma úlcera muito brava. Isso, tomava o Pepsamar. Isso. E aí ele começou a tossir e achava que era úlcera. E aí, depois de uns 6 meses tossindo, a minha mãe foi com ele num médico de confiança, um cardiologista, e o cardiologista examinou e falou, não, tá tudo bem, é só um exercício e vai dar tudo certo. Então, a senhora pode voltar aqui amanhã para a gente falar de publicidade? Eu preciso fazer uns mapas. Ah, tá bem. Aí minha mãe voltou, ele falou, senta, procura um oncologista, o Luiz está com, muito provavelmente, problema oncológico. Procure um oncologista. E aí minha mãe procurou um oncologista e falou assim, olha, eu quero que diga para mim, não diga para ele. E aí fez os exames, era no mediastino. Ele tinha um tamanho já elevado de um tumor no mediastino, que é a área que fica entre os 2 pulmões, decorrentes do fumo excessivo. E o médico falou assim, olha, viva tudo que você puder viver. Eu acho que ele vive no máximo 6 meses. Ele viveu 4 meses. Poxa vida. E assim foi. Em 1994. Ele é de 17 de março, ele faleceu 3 dias antes do aniversário dele, no mês de março. E passou assim por maus bocados, porque o câncer, ele fedia muito, né? Então, ele perdeu a consciência e passou assim 10 dias sem entender o que é a vida, até que ele desligou. Então, mas foi um caminho muito difícil, ele ficou muito debilitado e, enfim, fez a vida
do jeito que era para ser feita, ajudou quem precisava, e aí a gente tem que concordar com a frase musical, né? Os bons seguem antes, né? Então, assim foi com ele. Marquinhos, muito obrigado por esse papo maravilhoso. Eu tenho um carinho, você sabe, enorme com teu pai, com a tua mãe. Tua mãe é brava, dava dura na gente. A gente até brincava, chamava ela de Dona Onça. Isso mesmo. Ó, Dona Onça. O Julinho acabava. E muito legal te rever depois de muitos anos, né? E muito obrigado por esse papo. Eu que tenho a agradecer pela lembrança, pela homenagem que você fez a mim, falando questões tão positivas do meu pai. Gratidão eterna e à disposição para o que der e vier. Do mesmo jeito que você foi para o meu pai, estou aqui para atender seus pedidos, suas sugestões, né, suas ideias, tá? Um grande abraço a toda a gente de Votuporanga, aí da Unifev, um grande abraço, sucesso sempre e vamos adiante. Obrigado. Muito obrigado. Bom, e assim nós encerramos mais um Baú de Votu. Nós voltamos na próxima semana com mais um entrevistado. Obrigado pela audiência e até lá.